Bom dia pessoal, tudo bem? Nós início aqui a nossa aula. Nosso canal aqui, o canal do Professor T, né? A aula de hoje vai ser sobre cálculo da massa, né? Aí a primeira parte do vídeo, né? Ele está dividido em duas partes, né? O que é que a gente vai estar tratando é justamente simulando uma verificação real, que leva em consideração o cálculo da massa, né, de um elemento mecânico, né, simulando ainda o mecanismo, e também tendo a relação do seu custo, né, que é muito comum nos projetos mecânicos a gente ter uma relação para calcular a massa de um elemento para saber o custo dele, para justamente tá colocando esse valor no projeto do mesmo, tá bom? Bom, primeiro ponto, para a gente calcular a massa, é necessário que a gente tenha a relação do que é a densidade, né? Já que na relação da fórmula, massa vai ser a densidade vezes o volume, né? Então, por definição, o que é a densidade? Ela é a relação existente entre a massa e o volume de um material, a uma dada pressão e temperatura. Essa definição justamente que é indicada no Sistema Internacional de Unidades. O que significa é que cada material tem sua ligação molecular, que aí acaba levando um aspecto específico para o seu constituinte, né? Então, por isso existem as densidades diferentes, né, para tipos de materiais diferentes. Você pode ter até densidade próxima, né, mas levando em consideração o peso específico do mesmo, você consegue ter conceitos, né, para se trabalhar essa análise, levando em considerações microconstituintes do mesmo, ok? Bom, como eu tinha falado para vocês, aqui eu vou estar passando a fórmula da densidade, né, ou desculpa, a fórmula da massa, né, que é a massa é igual ao volume vezes a densidade, e a densidade é igual a massa sobre o volume, né, a relação que a gente tem aí para poder chegar a esse cálculo, tá bom? Bom, aqui eu tenho um fragmento de uma tabela, né, que está indicando uma série de tipos de densidades para materiais diferentes, né? Então aqui a densidade, o primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é a unidade que ele está aqui indicando, que é em gramas por centímetro cúbico, né? Quando a gente fizer o cálculo do volume do elemento, né, é importante que a gente tenha essa relação correta para não ter nenhum problema na conversão, tá bom? O material que a gente vai estar trabalhando é esse aqui, né, o aço forjado. Ele está indicando aí 7,86 gramas por centímetro cúbico, né? Curiosamente, dessa tabela aqui é o que tem a maior densidade, né? Ou seja, vai ter uma relação de massa consideravelmente alta, né? Aqui a gente não tem um chumbo, o chumbo tem uma densidade mais elevada. Bom, então aqui está o material que a gente vai estar trabalhando. Aí você pergunta, poxa, esse material, de onde é que ele vai vir? Esse material é referente ao elemento que você vai estar trabalhando, né? Então, se no projeto do mesmo, com base em cálculos de análise estrutural, resistência dos materiais, chegou a um determinado tipo de material a ser trabalhado, então essa densidade ela já está tabelada, né, por meio de experimentos, o qual aí a gente vai ter para o aço forjado 7,86 gramas por centímetro cúbico, né? Aí você diz, poxa, eu poderia mudar o material? Até poderia, agora levaria em consideração o que eu falei, né, do que diz respeito à análise estrutural do mesmo, né? Se eu estou levando em consideração um elemento mecânico ou qualquer outro elemento que vai estar sujeito a um esforço, eu tenho que ter a consciência de que esse elemento ele vai poder suportar aquele esforço o qual ele está sendo projetado, né? Então eu não posso simplesmente trocar por trocar, né? Ele tem que dar essa resistência aí para o mesmo, ok? Bom, aqui simulando uma fabricação de uma peça, né, por meio de uma máquina operatriz, um torno mecânico, né, o qual está simulando aí por meio de usinagem a fabricação de uma peça, né. Nos conceitos de produção mecânica, quando você vai fazer esse cálculo da massa para um elemento mecânico, leva-se em consideração o material bruto, né. O que seria esse material bruto? Seria esse elemento como um todo, né, ou seja, sem levar em consideração a parte que está sendo retirada do mesmo. Então levar em consideração todo esse elemento, sem levar em consideração o que já está sendo retirado dele.
No nosso caso, eu vou simular como um elemento já final, né? Até para dar uma complexidade maior ao cálculo, mas a lógica é a mesma, né? Eu vou ter que calcular o volume. Nesse caso, o elemento que a gente vai estar trabalhando é uma peça cilíndrica, então como é uma peça cilíndrica, a gente vai ter a área vezes o comprimento. A área do elemento cilíndrico vai ser aí πr ao quadrado. Ok? Bom, essa é a peça que a gente vai estar simulando o cálculo, né? Vou passar aqui algumas observações sobre a mesma, né? Vamos falar, uma peça cilíndrica. Ela possui um furo, né? Que ele é de um ponto ao outro da peça, né? Então a gente chama de um furo vazado, né? Então toda essa parte aqui que representa o furo, representa que não tem material ali, né? Então a gente tem que retirar, né, esse volume do cálculo, né? Aqui no desenho da vista lateral dela, você consegue identificar aqui que realmente ele está lá com o furo, né, indicado aqui com esse meio corte, né? Aqui também nessa outra vista dá para ver o furo, a indicação do furo, né? O diâmetro dele é de 14 milímetros, né? Um detalhe importante, no caso a unidade que a gente está trabalhando aqui em milímetros, né? Então é importante para a gente poder fazer aquela conversão que ela estava em gramas por centímetro cúbico, a gente vai ter que converter em gramas para milímetros cúbicos, né? Então, levando em consideração a ordem das casas decimais para conversão, só a gente dividir por 1000 gramas por centímetro cúbico para a gente encontrar gramas por milímetro cúbico. Importantíssimo aí para a gente dar continuidade no cálculo, tá bom? Algumas outras observações aqui sobre o desenho, né? Se você observar, ele traz dois diâmetros aqui iguais, diâmetros com 20 milímetros, né? Comprimento de 5 centímetros, de 5 milímetros, né? Por você meter esses 5 milímetros aqui nesse lado aqui, também é 5 desse. E ele tem um diâmetro maior, né? Que está aqui indicado. Esse diâmetro ele tem 26 milímetros de diâmetro, né? E já que esse lado aqui é 5, esse aqui também é 5, ou seja, 10 somando os dois, 10. Tomando como base o comprimento total 30, então 30 menos 10 vai nos dar 20 milímetros, né? Então esse elemento aqui ele vai ter 20 milímetros, né? E esse aqui 5, né? Então somando tudo vai dar os 30 milímetros aqui indicado. Bom, esse primeiro vídeo ele é justamente para a gente ter essa noção geral de como vai ser o cálculo, né? Então, repetindo aí a lógica, a gente primeiro vai calcular o volume do elemento, né? No caso o elemento é esse aqui que a gente está visualizando, né? Então a gente vai calcular o volume desse elemento. Depois de calcular o volume desse elemento, a gente vai tomar como base a densidade encontrada lá na tabela do aço forjado. Então aí a gente vai ter a densidade, vai ter o volume, então vamos multiplicar um pelo outro para chegar na massa. Ok? Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir o canal. Toda semana aí a gente vai estar postando 3 vídeos novos aí de cálculos diversos, áreas diversas, tá bom? Valeu! Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao vídeo aqui referente ao cálculo da massa. Para quem não viu o vídeo anterior, é bom dar uma olhadinha para poder entender a lógica do cálculo que a gente vai fazer hoje. Tá bom? Essa é a parte 2, né, o qual a gente vai levar em consideração esse elemento mecânico. Ele é um elemento cilíndrico, como eu já tinha explicado anteriormente, a lógica para o cálculo dele vai ser calcular essa primeira parte e depois essa segunda parte. Por que não calcular essa terceira? Porque essa terceira ela é igual à primeira. Então, como ela é igual, a gente vai calcular a primeira e depois é só multiplicar por 2 que a gente vai chegar ao valor final. Tá bom? Agora tem um detalhe importante que ela tem um furo, né? Então esse furo aqui a gente também vai ter que fazer o cálculo do mesmo, ok? Bom, algumas observações, né? O valor do quilo do aço aqui a gente está estimando 6,50 e aqui a gente tem a densidade do mesmo, 7,86 gramas por centímetro cúbico. Lembrando que a gente vai precisar converter, então vamos converter logo, né? Ele vai ficar igual a 7,86. Como a gente vai converter para milímetro cúbico, é só dividir por 1000, né? Então vai dar 0,00786 gramas por milímetro cúbico, né?
essa vai ser a relação de conversão dele. Ok? Então aí deixa eu guardar esse valor aí que a gente vai usar ele mais para frente, né? Por que milímetro? Porque a peça, o desenho dela tá com as unidades em milímetro, né? Então se a gente converter vai dar errado, tá bom? Ou se a gente não converter vai dar errado, né? Bom, então vamos lá para o cálculo. O primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é o seguinte: a gente vai calcular a área do furo, né? O furo ele tem diâmetro de 14 milímetros, né? Então, com base na fórmula, a gente vai ter πr ao quadrado para calcular a área, né? A área circular. Então, no caso, a gente vai ter 3,14 vezes 7 ao quadrado. De onde foi que veio esse 7? O diâmetro do furo é 14. Então, a área o raio vai ser 7. Né? Realizando esse cálculo, o resultado vai ser igual a 153,86 centímetros quadrados. Né? Então, que é esse primeiro aqui é a área do furo. Então, deixa eu guardar esse valor aí. Ok? Aí, pô, calcula o volume agora. Não precisa calcular o volume agora. Vamos primeiro calcular a área agora do diâmetro menor, né? Porque aí a gente vai subtrair um pelo outro e a gente já fica com o volume real, né? O diâmetro menor ele tem, né, 20 milímetros de diâmetro. Então, pela lógica aqui, né, a gente vai usar a mesma fórmula, né, a mesma relação geométrica. A gente vai ter o raio que vai ser 10 milímetros, né? Então vamos colocar aqui os valores: 3,14 vezes 10 milímetros ao quadrado, né? Então essa aqui vai ser a relação. Ok? Bom, então como vai ser essa relação para a área dele? Ele vai dar 314 centímetros quadrados, né? Esse aí vai ser a área dele. Bom, então a gente tem essa área do diâmetro de 20 milímetros e tem aqui a área do furo, né? Deixa eu marcar aqui a área. Esse software que eu uso aqui para escrever na tela, ele não coloca acento, né? Então não ache estranho aí os acentos que não estão aparecendo, tá bom? Bom, então a gente tem as duas áreas. O que é que a gente vai fazer? Subtrair uma pela outra. Então deixa eu aqui ampliar, colocar aqui 314 centímetros quadrados menos 153,86 centímetros quadrados. Então, quando fizer esse cálculo aqui, eu vou chegar justamente à relação da área real do elemento. Então, a subtração aqui de um pelo outro vai nos dar 160 centímetros desculpa, cometi um erro aqui, né, colocando a unidade aqui em centímetro, mas na verdade não tem nada em centímetro, né, é milímetro, né? Então, onde você estiver vendo aí centímetro, considere lá milímetro, né, que é o correto, né? A gente já fez a conversão da densidade para milímetro, então esqueça aí centímetro, não é centímetro, é tudo milímetro, né? Então aqui vai dar 160 milímetros quadrados, né? O que é esse 160 milímetros quadrados? Esse 160 milímetros quadrados é justamente a área real, né,
para o diâmetro menor da peça, né? Deixa eu ilustrar aqui. O esboço lá da peça. O que acontece? Ela tem um furo, né? Então, o que foi que a gente fez aqui dos cálculos até então? Esse primeiro cálculo aqui, 153,86 centímetros ou milímetros quadrados, é referente à área do furo. É essa área aqui. E o outro que a gente fez, 314 milímetros quadrados, é referente à área do diâmetro maior. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Subtrair essa área do furo. A gente vai precisar retirar ela. E aí foi o que a gente fez aqui, 314 menos 152,86, que deu 160 milímetros quadrados. Então é a área efetiva daqui. Então o que é que a gente precisa agora? Multiplicar pelo comprimento dele e a gente vai encontrar esse volume. Nesse comprimento dele, se estão lembrados, ele é de 5 milímetros, né? Então a gente vai ter, vou trazer para aqui, 160 milímetros quadrados multiplicados por 5 milímetros, não é? Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai encontrar 800,7 milímetros. Agora não é quadrado mais, agora é cúbico. Por que cúbico? Porque agora eu estou levando em consideração o volume do elemento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar guardado esse volume aí de 800,7 milímetros cúbicos. Tá bom? Então, deixa eu passar aqui uma linha. Essa linha aí vai ser referente ao cálculo desse diâmetro menor. Para o cálculo do diâmetro maior, como a gente já tem a relação do furo, que dá esse valor aqui, então a gente já vai direto calcular a área do diâmetro maior e depois subtrai do furo, tá bom? O diâmetro maior, se vocês repararem lá no desenho, ele tem justamente, deixa eu colocar aqui, 26 milímetros de diâmetro, né? Então, usando a mesma relação aqui da fórmula, a gente vai ter 3,14 vezes 13 ao quadrado, que é o raio dele. vezes 13 ao quadrado. Então, essa relação que a gente tem aqui para ele, para o cálculo dessa área maior, né? Então, fazendo 13 ao quadrado vezes 3,14, a gente vai encontrar 530,66 milímetros quadrados. Então, o que é isso aí? Isso é essa área aqui maior. Ela vai estar com a área desse diâmetro maior. O que é que a gente vai precisar fazer agora? Como a gente sabe que tem um furo, a gente vai ter que subtrair da área do furo, né? Então, nessa relação de subtração, a gente vai ter justamente 530,66 menos 153,86 milímetros quadrados. Então, essa aqui é a relação que eu tenho agora para encontrar a área efetiva desse diâmetro maior. Fazendo essa subtração, vou trazer para aqui, eu vou encontrar o valor de 376,8 milímetros quadrados. O que é essa área? Essa área agora é a área efetiva do diâmetro maior.
O que é que eu vou fazer agora? Multiplicar pelo comprimento do diâmetro maior. O comprimento dele, a gente já tinha visto, é igual a 20 milímetros, né? Então eu vou ter esse valor aqui. Deixa eu ajeitar aqui. 376,8 milímetros ao quadrado vezes 20 milímetros. Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai encontrar esse volume aqui, 7.536 milímetros cúbicos. Então agora eu estou com o segundo volume que eu desejo, né? Então a gente já tem esse primeiro aqui, que é o do diâmetro menor. E agora a gente tem esse outro aqui que é do diâmetro maior. O que é que está faltando? A gente está precisando agora pegar esse aqui e multiplicar por 2, né? Porque são dois diâmetros, né? Dois volumes iguais, né? Então vamos trazer tudo para aqui. A gente vai ter 800,7 vezes 2 mais 7.536, né? Eu vou colocar a unidade só para saber quanto é que vai ficar o volume total dele. E aí nesse caso aí você vai ter 800,7 vezes 2 vai dar 1.601,4 mais 7.536. Pronto, o resultado final vai dar 9.137,4, o que? Milímetros cúbicos, né? Então esse é o volume, tá aqui de vermelho, esse é o volume da peça. O volume real dele é esse aí. O que é que a gente vai precisar agora? Usar a fórmula da densidade da massa para poder encontrar a respectiva massa dele, ok? Então, utilizando a densidade, a gente vai chegar nesse valor, tá bom? Vou apagar aqui a tela. E agora aqui vou colocar o dado, né? A gente já tem um dado 1 que é o volume deu igual a 9.137,4 milímetros cúbicos, né? Então essa é a relação que a gente tem aí para o volume. A densidade vai ser igual a 0,00786, né? 786 que gramas por milímetro cúbico, né? Então aqui a gente tem os dois valores que a gente precisa, né? O que é que a gente vai precisar agora para chegar na massa? Vai ser agora multiplicar um pelo outro, né? 9.137,4, vou colocar a unidade aqui já para ir direto, vezes vezes o peso específico dele, né? Vezes a densidade, né? Então aqui o resultado final vai dar igual a aqui 71.819 gramas, né? Ou 71.000, né? Coloca aqui o ponto 71.819 gramas, né? O que a gente vai precisar fazer agora? Converter para quilograma, né? Então para converter para quilograma você vai dividir por 1.000, né? Que aí a gente vai chegar ao valor dele real. Lembrando o seguinte, essa peça ela é muito pequena,
né? Porque se você observar o comprimento dela, 30 milímetros equivale a 3 centímetros, né? Então é algo muito pequeno, né? Então o resultado dele final, né, contra quilograma, realmente vai ser baixo, né? A gente convertendo aqui para quilograma, a gente vai encontrar esse resultado aqui: 0,0718 quilogramas. É esse aí a massa do nosso elemento. Ela como eu falei, é bem leve, mas esse aí é a relação. Vamos supor que você vai fazer 1.000, 10.000 peças dessa daí, então você vai ter um valor considerável a ser investido na compra da mesma. Mas no caso, como a gente está verificando a relação unitária, agora é só a gente fazer a relação com base no quilo do aço, né? Então, fazendo essa relação aí, eu vou chegar no valor dele. Então, vou apagar aqui e a gente vai voltar lá para a tela onde tem o valor dele. Bom, aqui a gente tem 6,50 justamente referente ao 1 quilo do aço, né? 1 quilograma do aço, e a gente agora vai querer descobrir, né, o seu resultado para 0,0718, né, quilogramas, né? Então aí fazendo a regra de 3 aí eu chego fácil nesse valor, né? Bom, no caso, o resultado aqui do x, né, ele vai dar igual a 0,4667, né? Vamos arredondar aí para 47 centavos. Então esse aqui vai ser o resultado final aí para encontrar o valor da pecinha, né? Lá no que diz respeito a só observando o material, né? Sem fazer custo de mão de obra. Ok? Então veja aí toda a lógica que foi utilizada para poder chegar a esse resultado final. Então essa peça aí vai ter esse valor aí de aproximadamente 47 centavos, levando em consideração o cálculo de encontrar a massa do mesmo e fazendo uma relação com base no preço do quilograma do aço, tá bom? Não deixem de se inscrever no canal, curtam ele aí, toda semana a gente vai ter 3 vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre cálculo de dilatação térmica, né? Vamos fazer um primeiro vídeo aí sobre esse tema. Lembrando sempre que a dilatação térmica ela está ligada à questão da agitação molecular dos elementos que compõem, né, fisicamente o material, né? Então os materiais eles podem estar sofrendo essa dilatação térmica quando tem o aquecimento, né? E podem estar sofrendo a contração térmica quando tem um resfriamento, né? Então desde uma agitação molecular até uma compactação da mesma com base na temperatura, né? Seja aquecimento ou resfriamento. Nesse caso, para o cálculo da análise da dilatação térmica, essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando, onde a gente vai calcular a variação de comprimento, né, que é o ΔL. A gente tem o coeficiente de dilatação, né, que são valores específicos analisados em laboratório com base em testes, né, para se ter a noção do quanto é que se tem de oscilação com base em uma determinada temperatura. A gente ainda vai fazer um vídeo falando sobre essa questão do coeficiente de dilatação. LI é o comprimento inicial do produto e ΔT é a variação de temperatura, né? Então são esses elementos aí que compõem a fórmula. E aqui vamos para o caso, né? Um rolamento, ao ser utilizado em um ambiente onde a temperatura de trabalho é de 75 graus Celsius, apresenta estabilidade de funcionamento, ou seja, está tendo um mau funcionamento. Onde o mesmo apresentava seu diâmetro interno com valor de 32,0,28 milímetros. Esse valor aqui é justamente com 75 graus Celsius. Ou seja, quando a peça, o rolamento estava trabalhando com 75 graus Celsius, ele estava com esse valor. Então estava apresentando essa estabilidade. O fabricante do mesmo informa seu coeficiente de dilatação,
Então aqui o próprio fabricante está informando o coeficiente de dilatação. E para esse rolamento trabalhar com a medida ideal indicada, né, indicada pelo fabricante, ele indica que o rolamento dilatando ele pode trabalhar perfeitamente entre 32,008 milímetros até 32,014 milímetros, né? Ou seja, isso aí leva em consideração capacidade de ajuste do mesmo, né? Ou seja, uma montagem de ajuste do rolamento, né? Então ele pode variar de 32,008 até 32,014, né? Então é um valor abaixo do que ele está funcionando, né? Que é com 32,028. Então, tomando como base o valor central de 32,011 milímetros, valor central, entenda-se o seguinte, né? Já que essa variação é de 32,008 até 32,014, ou seja, esses valores aqui são especificados pelo fabricante, né, para ele trabalhar aí de forma ideal, o valor central é justamente a média entre o máximo e o mínimo, né? Então, o valor central ele representa o valor ideal para funcionamento dele, né? Então, somando 32,014 mais 32,008 dividido por 2, a gente vai encontrar aqui o 32,011, que é o que a gente está considerando aí como o valor central ou o valor ideal do mesmo. Então, com base nesse valor aqui ideal, 32,011, informe em qual temperatura este rolamento deve atuar, né? Ou seja, atuar de forma plena indicada aí pelo fabricante. Lembrando que a variação pode ser de 32,008 até 32,014. Agora, a gente só está considerando o valor central, que é o mais preciso, ou seja, 32,011. Bom, então com base nisso, vamos agora para os cálculos. Primeiro ponto, né? O rolamento é o valor que se está querendo utilizar, é esse valor interno de 32,011. Né? Então, a gente vai considerar o seguinte, 32,011 como valor inicial do rolamento e o valor especificado de 32,028, que era o que ele estava trabalhando a 75 graus Celsius, como valor final. Então, a gente vai poder fazer uma mudança na fórmula, um rearranjo da fórmula, para, com base na variação de comprimento, encontrar a temperatura, né? Ou seja, a gente vai procurar nesse cálculo agora a variação de temperatura, porque a variação de comprimento a gente já tem. A gente já sabe que ele vai variar de 32,011 até 32,028. Né? Então, eu estou considerando aqui valor final, valor inicial. O valor final a gente já sabe que é 75 graus Celsius. E agora eu quero saber qual é a temperatura para ele estar trabalhando com 32,011. Bom, fazendo a substituição nas fórmulas, a variação de comprimento, a gente já sabe que é o valor final, né? 32,028. Menos 32,011, que é o que a gente está querendo, né? Então, a variação de comprimento ela é igual a 0,017 milímetros, né? Então, esse 0,017 é justamente aqui o ΔL. Alfa, a gente já sabe que é 0,00014, né? Que é o coeficiente de dilatação informado pelo fabricante. Comprimento inicial, 32,011. E o que a gente está querendo saber é justamente a variação de temperatura. Né? Então, a variação de temperatura eu coloquei ela aqui como um x. Né? Então, é esse elemento aqui. Só que como a gente quer saber x vai ter que passar para o lado esquerdo. Ou seja, se ele está multiplicando, a gente vai fazer uma relação agora dividindo. Né? Então, x que é igual à variação de temperatura, para a gente encontrar a variação de temperatura, a gente vai ter justamente 0,017 dividido, tá aqui menor, 0,0014, né, multiplicado por 32,011. Então, com isso aqui a gente vai encontrar a variação de temperatura. Fazendo o cálculo, a gente vai encontrar aí 37,93 graus Celsius. O que é que isso representa? Isso representa a variação de temperatura. Ou seja, não é a temperatura que ele vai trabalhar ideal com 32,011. Mas o seguinte, se ele trabalhava com 75 graus Celsius, com
um diâmetro de 32,028, se a gente subtrair de 75 graus Celsius 37,93 graus Celsius, que é a variação de temperatura, ou seja, a variação de temperatura máxima menos a temperatura mínima, a gente vai encontrar de fato agora, ou nesse caso aqui, a temperatura máxima menos o quanto ele variou para chegar nessa temperatura máxima. Então, subtraindo de 75 graus Celsius o 37,93, a gente vai encontrar a temperatura para se trabalhar com 32,011. Então, nesse caso, subtraindo um pelo outro, a gente vai encontrar aí 37,7 graus Celsius. Então, nesse caso, vou voltar aqui, 37,07 é a temperatura para se trabalhar com esse valor, 32,011. Então, é essa a relação. Então, para o ambiente que ele estava trabalhando, 75 graus Celsius, que estava com um valor de 32,028, ou seja, era uma condição realmente extrema e ele não estava trabalhando perfeitamente, né? Ou seja, estava trabalhando com variação, né? Ou seja, estava oscilando, então não era ideal. Então, esse rolamento aí ele trabalha perfeitamente com até 37 graus Celsius. Ou melhor, levando em consideração aquela medida central de 32,011, né? Lembrando que ele pode ainda variar um pouco mais. Ou seja, se ele pode variar um pouco mais, significa que essa temperatura ela ainda pode subir, levando em consideração esse valor, né? Então, se eu quiser saber qual é o valor limite de temperatura, de vez de eu considerar 32,011, eu vou considerar o valor final que ele pode oscilar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!